devocional de hoje nós vamos falar sobre estar firmes na promessa. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, serão cortadas, a saber, aquelas que vêm de cima se amontoarão. Josué 3,13. No último momento devocional que nós falamos, nós dissemos um pouco sobre essa sabedoria que devemos ter para saber a hora de romper em fé, com ousadia e intrepidez, e a hora de aquietar e ver aquilo que o Senhor fará por nós. Porque, na verdade, Deus nunca requereu de nenhum de nós e nem vai pedir de nós qualquer tipo de ousadia para romper em fé por um caminho que Ele mesmo não tenha nos direcionado. Mas isso também não significa que Ele não vai esperar de nós uma boa dose de confiança nas suas palavras, a ponto de avançarmos além daquilo que os nossos olhos podem ver. Porque a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, é a prova daquelas coisas que nós não vemos. Aqui nesse texto de hoje nós temos um episódio que ilustra muito bem isso que eu estou falando. Nós vemos Israel prestes a entrar na terra prometida e bastava apenas atravessar o rio Jordão e pronto. O problema é que o rio estava cheio. O rio estava tão cheio que as águas estavam transbordando nas margens do rio, indo para muito além das suas ribanceiras, e tinha corredeira no meio do rio. O povo estava lá, precisava passar do outro lado, tinha esse desafio de chegar na terra prometida. Mas não tinha ponte, não tinha uma balsa que o povo pudesse atravessar. E não tinha também o Moisés, que estavam acostumados a ver aqueles grandiosos milagres que o Moisés fazia durante os 40 anos, mas agora Moisés tinha morrido, Josué tinha ficado no seu lugar, só que Josué não tinha feito nenhum milagre ainda para que o povo pudesse confiar nele. Então o povo começou a pensar, lascou. Aquele negócio do cajado, de abrir o mar vermelho, já era. Na verdade, era uma grande tolice por parte do povo pensar dessa forma. Porque aquele negócio de cajado, que trazia 10 pragas, que abria mar, que tirava a água da rocha, aquilo não tinha nada a ver com o cajado. Aquilo não tinha nada a ver com Moisés. Aquilo tinha a ver com a obediência e a fé naquele que mandou erguer o cajado, só isso. E agora aquele mesmo que mandou Moisés erguer o cajado diante do mar, também ordenou aos levitas que marchassem na frente do povo, servindo de exemplo para o povo, carregando a arca da aliança, que representava a presença do próprio Deus. Eles deveriam fazer isso cantando hinos de louvores ao Senhor. Enquanto eles cantavam, deveriam ir entrando no rio, e só deveriam parar quando chegasse no meio do rio. E Deus sabia o que Ele ia fazer naquele dia, mas os levitas não sabiam, o povo não sabia. A parte deles, a parte que cabia a eles era depositar sua fé nas palavras do Senhor e obedecer. Essa era a parte deles. Ah, meus irmãos, eu sei que é muito difícil. Nem sempre é fácil obedecer o que Deus requer de nós, principalmente porque nem sempre a gente entende o porquê das coisas. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, o nosso Deus não é um Deus sádico. Ele não tem prazer nenhum em exigir de nós coisas difíceis com o propósito de humilhar a gente, de fazer a gente fracassar. Não, de jeito nenhum. Nosso Deus não é assim. Tudo que Ele faz desejando nos fortalecer, nos abençoar, nos exaltar. Então esses levitas admiráveis, eles aceitaram o desafio e eles carregaram a arca para dentro do rio, molhando seus pés com fé, com confiança, com determinação. Só que não aconteceu nada. Eles molharam os pés, mas não aconteceu nada. Mas eles não pararam. Eles não desistiram. Eles não perderam a esperança, continuaram confiando na palavra do Senhor, avançando, continuaram cantando, mesmo com as águas chegando quase na canela. Você pode imaginar a apreensão dos espectadores? O povo estava ali olhando, observando esses homens santos entrando no rio, avançando com obediência na palavra de Deus, na instrução do povo de Deus, mas o povo estava ali olhando e pensando lá com seus botões, já era. Se a corredeira não arrastar eles com arca e tudo, vai ser a arca que vai arrastar eles para o fundo do rio e eles vão morrer afogados. Ainda bem que eu não nasci levita. Mas, irmãos, o nosso Deus não é Deus de pegadinha, não. O nosso Deus não é Deus de passar trote. O nosso Deus é um Deus de promessa e Ele honra aqueles que confiam em suas promessas.
E os levitas confiaram nas promessas e continuaram no trajeto. Então, porque eles confiaram nas promessas, Deus agiu em favor deles. E fez levantar uma grande barreira que cercou as águas correntes, fazendo com que elas se amontoassem do lado de cima. E as águas do lado de baixo do rio correram e o rio se esvaziou. E o povo pôde passar, aquela grande multidão, eles pararam lá no meio do rio, apesar deles ver aquela grande montanha de água assustadora, eles ficaram firmes ali, confiantes no Senhor, até que todo o povo passasse com o pé enxuto para outra margem do rio. Porque Deus honra a fé daqueles que colocam nele a sua fé. Aqueles que colocam a confiança, daqueles que conhecem a promessa e olham somente para a promessa. Aquela arca tinha varais, podia ser levada nos ombros. Embora ela representasse a presença de Deus, ela não se movia sozinha, ela precisava ser transportada. Deus não precisa de nós para agir, mas Ele se alegra em usar as nossas vidas. Ele se alegra em usar a nossa fé para realizar a sua vontade em muitas situações diferentes. Nós sabemos isso nas Escrituras. Para poder fechar a boca dos leões, foi usando a fé. Usou a fé das pessoas para a fornalha de fogo sobre moda acesa foi apagada, para fazer um machado flutuar, para fazer cair fogo do céu, para curar enfermos, para libertar cativos e oprimidos, para salvar vidas. Deus não precisa de nós, nem da nossa fé, mas Ele se alegra que nós exercitemos a nossa fé, porque é através dela que nós vamos honrar o nosso Deus. E Deus, por sua vez, honra aqueles que exercitam a sua fé. Ah, meus irmãos e irmãs, como nós precisamos exercitar nossa fé. É com ela que nos podemos prosseguir em frente, mesmo quando ainda não vemos nada, nenhuma porta aberta, mesmo quando não enxergamos uma solução possível, mesmo quando tudo se mostra contrário, ainda assim nós precisamos exercitar a nossa fé. Não apenas em busca de promessas de Deus que vão beneficiar a nós mesmos, querendo recebê-las, mas também para realizar as tarefas difíceis que Deus coloca em nossas mãos. Quer seja na igreja ou fora dela, quer seja na nossa casa ou até os confins da terra. Obedeça, apenas obedeça. E no tempo certo, no tempo que Ele mesmo achar que é o momento apropriado, as promessas se cumprirão na sua vida. Finalmente, meu irmão e irmã, que o Senhor possa nos achar como aqueles levitas do texto, quanto à nossa disposição de colocar sobre os ombros essa fé inabalável e preciosa que é a arca da presença de Deus, do Deus vivo. E nós possamos prosseguir nos desafios da jornada cristã, trazendo nos nossos lábios sempre um hino de louvor ao nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te conceda uma boa semana, meu querido irmão, minha querida irmã.